Bom dia, galerinha. Aqui é a professora Thalita de Artes e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo da nossa matéria. Então, lembra que no último bimestre eu falei para vocês que a gente estava falando sobre os povos que ajudaram a compor esse grande povo brasileiro e esse bimestre eu já tinha dado um spoiler para vocês de que a gente falaria um pouquinho sobre cultura europeia. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer igualzinho a gente fez no bimestre passado. A gente vai se localizar. Onde fica a Europa? Então, a gente já sabe, lembra das aulinhas lá de geografia, que o planeta é dividido em continentes, né? Então, a gente vai falar sobre uma partezinha dessa extensão de terra, que é a Europa, que é esse mapa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Tranquilo? Então, vou botar aqui opções de ponteiro, se a gente precisar. Então, essa aqui é a extensão da Europa, que está aparecendo aí para vocês. Então, peguei esse mapa só para vocês verem que, assim, aqui vem um pedacinho da Ásia, que é um outro continente, que fica coladinho com a Europa. E aqui tem um pedacinho da África, que foi o que a gente falou no último bimestre. Tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, vocês dão um pause, vocês vão olhando com calma cada paizinho que tem. Então, algumas curiosidades. Lá na Europa, fala cerca de 60 línguas, são 50 países. O maior país da Europa é a Rússia e o menor país é o Vaticano. E aqui tem a lista dos 50 países para vocês. Não se desesperem, vai cair na prova? Não, por quê? Porque isso não é aula de geografia. Mas daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu coloquei essa lista para vocês. Aí vocês vão virar para mim e vão falar assim: Thalita, você falou no slide anterior que são 50 países e só tem até o 46. Você está ficando maluca? Não, eu não estou ficando maluca. Quando a gente chega aqui no Reino Unido, o Reino Unido ele é um conjunto de 4 países. E aí aqui tem os países e as capitais. Então, é só para vocês entenderem por que a numeração não está até 50, tá bom? Vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns países. Vamos falar sobre todos? Não. Por quê? Porque não vai dar tempo, senão eu vou ficar o bimestre inteiro só falando sobre eles. Então, coloquei para vocês os que são mais falados aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a França. Então, esse esqueminha que eu botei para vocês, foca nele, porque vocês vão precisar dele lá na frente. Então, a gente tem aqui a bandeira da França, e vocês já estão ficando fera em desenhar a bandeira. Aqui, ó, é o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um dos museus mais conhecidos do mundo. E por que ele é conhecido? Além dele ter essa instalação de pirâmide super bacana que é feita nele, que as pessoas se estapeiam para tirar foto, é lá no Museu do Louvre que fica essa ilustre senhorinha feita por Leonardo da Vinci, chamada Mona Lisa. Se vocês pararem para lembrar, se vocês ainda lembram em algum momento do nosso corredorzinho lá na escola, tem uma Mona Lisa sem face que o professor Leandro desenhou para a gente. Então, a Mona Lisa, ela existe. A Mona Lisa original é essa aqui. Lembra que eu cheguei a falar para vocês? Ele tinha feito um desenho, mas que a original não era exatamente daquele jeito. Essa é a original. Ela foi desenhada pelo Leonardo da Vinci, que é um grande pintor, inventor, e ele fez várias coisas. A gente vai falar sobre ele ainda nesse bimestre. Na França também, a França também é conhecida por ser a capital da moda. Na verdade, Paris, que é a capital da França, é conhecida como a capital da moda. Então, a França tem uma tradição de moda, de definir tendências, né, do que vai se vestir e tal. E aí, nessa figura, eu já coloquei para vocês um outro ícone, um outro símbolo da França, que é a Torre Eiffel. E aqui no ladinho esquerdo, a gente tem o Arco do Triunfo, que também é um outro símbolo importante francês. Também tem a Espanha.
A Espanha é um país muito bacana, porque se a gente for olhar a América foi o único país da América que foi colonizado por Portugal foi a gente. Então, ela é um país que fica bem pertinho do Oceano Atlântico, ela é coladinha em Portugal. E aí é da França essa tradição de tourada, que hoje em dia é super mal vista porque maltrata, né, o pobre do touro. É da Espanha também o flamenco, que é uma dança. E se você não conhece o que eu falei até agora, você com certeza conhece dois fatores muito populares da França, que é o futebol, que a gente tem aqui um timezinho assim, mequetrefe, que é o Real Madrid, que ninguém nunca ouviu falar, com essa figurinha aqui, que até pouco tempo atrás, agora não é mais, acho que é do Juventus, se eu não estou enganada, que era o Cristiano Ronaldo. E já ouviram falar de um outro timezinho também, que agora até que está em baixa, mas já teve seus áureos tempos, que foi o Barcelona. Aí tá aqui o Messi, o Neymar e o outro eu não lembro o nome. A gente também tem um outro país que é Portugal. Então, falei do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o quê? O quê? O quê? Português. Então, temos Portugal. Portugal simplesmente foi o país que nos colonizou, que deu várias características para a gente. E é o que a gente tem de bacana de Portugal para lembrar? Trouxe para vocês dois aspectos. Um são os doces. Os doces portugueses foram muito popularizados aqui no Brasil. Esse aqui é o famosíssimo pastel de Belém. Vende inclusive no Habib's. Não é tão bom assim, mas se tu quer saber qual é o gosto do pastel de Belém, você vai lá e você pede um. Eu acho meio caro, não acho tão bom, mas se vocês quiserem. Também tem um escritor chamado Eça de Queiroz. Ele aqui foi muito popularizado pelo romance Os Maias, que foi a Globo fez uma minissérie. Aí tá aqui do lado direito, quem tiver interesse depois dá um Google para poder ver. Um outro país também bem conhecido da Europa é a Inglaterra. A Inglaterra, ela tem um ícone que sabe aquela história de sonho de menina de ser princesa, aquela coisa de família real e tal? A Inglaterra vive ainda muito disso porque eles têm a rainha, que não é nos moldes de antigamente, que tem todo o poder, mas ela existe, e tem a família real britânica. Então aqui mostra o último casamento, não, o último não, né? O casamento do príncipe Harry com a atriz lá dos Estados Unidos, a Meghan. A residência oficial da rainha, que é o Palácio de Buckingham. E eu trouxe aqui para vocês uma série que está rolando da Netflix, quem gostar, que é Enola Holmes. A Enola Holmes seria a irmã do Sherlock Holmes, que aqui é feito pelo ator que fez o Super-Homem. O Sherlock Holmes é uma das histórias literárias mais famosas da Inglaterra. Então, quem quiser, quem não viu, tem o filme, tem mais de um filme, tem minissérie, tem várias coisas sobre o Sherlock Holmes. E ele é ambientalizado em Londres, que fica na Inglaterra. Mas tá bom, Thalita, o que isso tem a ver comigo? Você está falando de um monte de coisa e ainda não estou entendendo onde é que você está querendo chegar com isso. Então vamos lá. Você utiliza talher para comer? Sim? Na hora daquele bolinho de aniversário, vocês curtem bolo com chantilly? Gosta de comer risole, aquele salgadinho? Ou croissant, aquele que lembra pãozinho todo enroladinho? Gosta? Pois é. Essas são algumas influências que tem da cultura francesa aqui no Brasil. Então, antes dos franceses chegarem aqui e ficarem por aqui, o pessoal tinha o hábito de comer com as mãos. Então, olha só, se não tivesse vindo francês para cá a princípio, a gente estaria comendo com as mãos até hoje. E a maior parte das regras de etiquetas que a gente tem, como não falar com a boca cheia, comer de talher, você abrir porta do carro para a dama, essas coisas todas, são elementos da cultura francesa que foram incorporados na nossa cultura. Agora me diz uma coisa, você gosta de tirar um cochilozinho assim depois do almoço? Que assim, você almoçou, dá aquele pesado assim, aí você fala, pô, vou tirar um cochilozinho? Gosta de comer churros, aquele churros gostoso com doce de leite que vem dentro?
Já ouviram falar em centeio e alfafa? Pois é, se vocês não ouviram falar, fica aí a tarefa para vocês, dá um Google. Mas vocês nunca ouviriam falar se não tivesse vindo imigrantes espanhóis para cá, porque isso são aspectos da cultura espanhola que foram incorporados aqui. Bom, o nosso idioma português, só falamos português. Gostamos de feijoada, porque é uma adaptação de alguns tipos de cozidos que tem lá em Portugal. E a grande influência de festas religiosas, como Carnaval, festa junina, né? E outras, como no norte o Bumba Meu Boi, e por aí vai, só são possíveis, só são viáveis por conta da colonização portuguesa. E aí, se a gente fosse falar da influência portuguesa no Brasil, a gente ia falar de vários aspectos. Bom, já pegaram o trem ali do ramal Belford Roxo? Sabe por que que vocês conseguem andar de noite na rua e tem luz? E quem foi que inventou essa ideia de que na hora da gente atravessar, a gente tem que passar pela faixa de pedestre para poder resguardar nossa integridade física? Bom, esses elementos são alguns dos elementos que os imigrantes ingleses trouxeram para cá. Então, a gente tem aqui no Brasil, como a gente recebeu imigrantes de todos os lugares do mundo, a gente incorporou muitas coisas da cultura e, consequentemente, na produção artística, a gente vai ver isso nas próximas aulas, aqui do Brasil. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a plataforma. E aí, lembra que eu falei para vocês da listinha dos 50 países? Então, não esqueci dela, não. Então, aqui os 50 países. O que vocês vão fazer? Dá um pause, olha os países e escolhe um país europeu. Não vale nem França, nem Espanha, nem Portugal, nem Inglaterra, porque eu acabei de fazer a tarefa para vocês, né, meus amores? Então, pesquisa e desenha no seu caderno o mapa desse país. Desculpa, a bandeira desse país, tá? Então, aonde vocês leram mapa é bandeira, bandeira, bandeira. Pesquisa e escreva 3 curiosidades sobre o país que você escolheu. Igualzinho eu fiz aqui para vocês. Eu não falei, por exemplo, que na França, um dos pontos turísticos principais é o Museu do Louvre e que lá fica a Mona Lisa? Não falei para vocês que Paris é a capital da moda? Então, vocês vão procurar 3 curiosidades. E aí vocês vão lá na plataforma que eu já botei tudo esquematizadinho para vocês. Tem como vocês anexarem a foto da bandeira, bandeira, do país que vocês escolheram, que vocês desenharem. Vocês podem botar tanto no formulário ou pode botar direto na plataforma para mim. E lá vocês vão colocar qual foi o país que vocês escolheram, quais foram as curiosidades e tem algumas perguntinhas sobre esse videozinho também, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Qualquer coisa vocês me chamam durante o período da aula lá na plataforma. Beijos, beijos, beijos e tchau!